Olá, olá, bem-vindos ao PC Manias Direct. Este é o primeiro episódio, tenho aqui dois convidados, o Daniel Torres e o Filipe Horvath, e vamos entrevistá-los e falar sobre assuntos relacionados com as consolas dentro de uns segundos. Para já, fiquem com o PC Manias Direct. Isto aqui, dado que é um vídeo que está a ser gravado em tempo real, aviso já aos leitores que poderá ter pequenas falhas. Eu vou apresentar, aqui temos o Daniel, Daniel Torres, que é um leitor da PC Manias, e temos também o Philip Horvath, que tem exatamente, que é exatamente também leitor da PC Manias. Eu queria então ter uma conversa com vocês, como foi combinado, e queria abordar aqui alguns tópicos, a ver a vossa opinião sobre o que se passa, ou como o mercado se tem comportado. Dado que nenhum dos dois é exatamente mais virado para a Xbox, vamos evitar aqui abordar perspectivas comparatórias para não criar nenhum tipo de discrepância e dizermos que não defendeu, que não tinha um lado para se defender, não tinha lá ninguém. Portanto, vamos falar sobre a Sony neste caso. Vou começar aqui pela minha esquerda, pelo Daniel. Daniel, qual é a tua perspectiva sobre a Sony estar a criar jogos cross-gen quando o prometido é que, ou pelo menos foi o que se percebeu, isso não viria a acontecer? Olha, Mário, minha perspectiva sobre isso, eu acho que em outros tempos, desculpe, vamos supor, no tempo do lançamento do PS4, eu ficaria mais irritado pro lado da Sony, teceria mais críticas pro lado da Sony. Só que hoje, como nós vivemos em um período de pandemia mundial, tem falta de estoque não só de videogames, mas de placas gráficas e produtos eletrônicos no geral, até a indústria automotiva está sofrendo com isso. Então, eu vejo esse estender da geração dos cross-gens, com os títulos cross-gens, necessário, porque a base do PS5, no caso, ainda não está completamente instalada. Ela ainda falta vender muito. E como está faltando, não tem como fazer essa venda de consoles. Por isso que eu vejo que hoje eu até gosto dessa atitude dos crossgens. Fico com pena, porque alguns títulos poderiam se aproveitar mais dos recursos Next Gen, mas, por enquanto, eu acho uma atitude acertada. Nós estamos aqui com alguns probleminhas de ligação, mas eu creio que foi perfeitamente compreensível, pelo menos eu compreendi. Filipe, concordas com isto ou achas que quando saíram os cross-gen, os possuidores, pelo menos da PlayStation 5, ficaram um bocadinho decepcionados? Olha, eu não concordo. Eu acho que os consumidores ficaram decepcionados. Mesmo porque, quando teve o primeiro evento do PlayStation, acho que vocês assistiram, né? O Jim Ryan falou claramente: a gente acredita em gerações. Exatamente. Então, todo mundo já achou que os jogos fossem exclusivos para PlayStation 5. Quando a questão da pandemia, eu acho que isso não tem muito a ver, porque o PlayStation 5 vendeu mais do que o PlayStation 4 no mesmo tempo, né? Então eu acho que isso não é uma desculpa. E outra que eu não sou investidor da Sony, então eu não tenho que me preocupar com esse tipo de coisa. O que é que te parece, Daniel, perante este argumento? Há alguma coisa a dizer? Na verdade, não, eu posso dizer que eu concordo, eu entendo o ponto de vista do Felipe, e é verdade, eu tinha esquecido disso, do Jim Ryan, no lançamento, ele disse que acreditava em gerações.
Mas, infelizmente, eu não concordo muito com a pandemia não ter atrapalhado, porque eu acho que ela inevitavelmente atrapalhou. Mas isso é quesito de discordância. Besteira, né? Ninguém aqui vai brigar por causa disso. Filipe, ainda no âmbito desta mesma pergunta e como eventual complemento ao que eu disse, deixa-me só colocar aqui a questão. Achas que realmente os possuidores da PlayStation 5 acabam por sair prejudicados? Porque, assim, no fundo estamos a ver jogos que começaram a ser desenvolvidos na era PS4. Nunca seriam jogos efetivamente PS5. O que é que te parece? Então, eu concordo que os jogos começaram a ser desenvolvidos no PlayStation 4, mas se os jogos não fossem cross-gen, eles seriam melhores, com certeza. Mesmo assim. Acho que é a minha opinião. E já agora, a segunda pergunta, vou começar agora com o Filipe, relativamente a esta questão de os jogos serem mais caros na PlayStation 5. Repara, deixa-me só fazer aqui uma pequena adenda, é que não é só a questão dos jogos PS5 serem mais caros, é a questão dos jogos cross-gen na versão PS5 serem mais caros. E eu pessoalmente, aquilo que me deixa um bocadinho de pé atrás é exatamente não os exclusivos serem mais caros, mas os cross-gen serem mais caros. O que é que te parece sobre isso? Eu acho que na verdade isso não tem muito a ver com as gerações. Eu acho que tem a ver mais com o custo do jogo em si, que tá mais caro mesmo. A gente sabe disso. Então, eu acho que para a Sony conseguir manter a qualidade dos exclusivos, ela teve que aumentar o preço. Claro, nenhuma empresa gostaria de aumentar o preço assim do seu produto, porque com certeza vai vender menos. Mas eu acho que foi uma necessidade da indústria mesmo esse aumento de preço. Daniel, e concordas com isto, particularmente quando repara o mesmo jogo custa um preço para a PlayStation 4 e outro preço para a PlayStation 5 e é o mesmo jogo, o custo de desenvolvimento foi igual, não é? Isso, eu concordo, assim, na parte de aumentar o preço dos jogos, porque inevitavelmente essa é uma realidade. Apesar de eu não gostar, essa é uma realidade de mercado. Mas a Sony está, por exemplo, cobrando a versão de Gran Turismo, um exemplo, pô, a $60 no Gran Turismo 7 para PS4 e 70 para o PS5, eu não consigo concordar com essa atitude. E eu concordo até com o que o user Sparrow falou na seção de comentários uma vez. É melhor aumentar o preço para as duas plataformas para 70 e o upgrade, entre aspas, ser gratuito, do que você ter que pagar para poder botar o CD que você já tem no PS5 e rodar com alguns efeitos a mais, basicamente. Esse é meu ponto de vista em relação a Eu vou pedir a opinião dos dois sobre aqui uma situação. Eu li hoje, e não sei a sério que fundamento é que isto tem, mas li uma situação que estava associada ao Gran Turismo e que eventualmente poderia justificar estes mais 10 euros. Mas como disse, eu não sei se isto é verdade. Basicamente o jogo falava em posse dupla, ou seja, quem pagava os 10 euros tinha direito aos dois jogos, ou seja, a versão PS4 e versão PS5, que realmente é uma coisa que agora não acontece. Nós, ao instalarmos o jogo na PlayStation 5, deixamos de o poder instalar na PlayStation 4 e se estiver na 4 não o podemos ter na 5. Eu não sei até que ponto, se isto for verdade, poderá justificar os 10 euros. O que é que vos parece? Filipe, primeiro, por favor. Então, eu não sabia disso, porque os jogos que eu comprei no PlayStation 5, eu conseguia baixar a versão PlayStation 4 no PlayStation 5. Então eu não sabia. Sim. Então eu não sabia que no PlayStation 4 não era possível baixar. Prontos, eu estou a fazer e se calhar estou a cometer aqui uma gafe, mas é assim, eu tinha os jogos na minha PlayStation 4, a partir do momento que os meti na PlayStation 5, eles deixaram de me correr na PlayStation 4. Não sei exatamente o que é que se passou, pode não ter sido uma situação normal, mas a verdade é que muitos deles levaram patches em cima
que deixaram de ser compatíveis com a PlayStation 4. Assim, pelo menos é assim, eu posso estar aqui a dizer uma barbaridade, mas é assim, eu metendo o disco na PlayStation 4, é um disco externo, os jogos não me jogam e dizem que estão instalados na PlayStation 5. Assim, Mário, é porque você atualizou o jogo, então ele passa a não funcionar, mas se você baixar novamente no PlayStation 4, ele funciona. Não sei, Daniel, eu aqui peço desculpa, é a minha ignorância completa. A verdade seja dita, praticamente desde que comprei a PlayStation 5, quase não liguei a PlayStation 4, mas posso estar aqui a cometer uma grande gafe. Aliás, eu não gosto de abordar assuntos que não sei, mas sobre este assunto, Daniel. Isso para mim é novidade também, eu não tinha ouvido falar, mas eu não sei se ainda justificaria o preço de $10 a mais, no caso. Realmente é uma pergunta difícil de ser respondida, muito difícil. Até porque se eu tenho a versão do PS5, dificilmente eu voltaria para a versão do PS4, a não ser caso, sei lá, viajei para algum lugar e lá só tem um PS4, por exemplo. Mas fora uma situação atípica, não vejo vantagem nisso. Mas já agora, só por minha curiosidade, e estamos a gravar, mas eu aproveito para tirar agora isto a limpo, é que realmente eu recordo-me de passar os jogos para a PlayStation 5 e quando tentei jogar na PlayStation 4, ele dizer-me que tinha que desinstalar da PlayStation 5 e passar para a PlayStation 4. Foi qualquer coisa desse género, eu não sei exatamente, porque como disse, eu praticamente experimentei isto quando comprei a PlayStation 5, desde essa altura nunca mais liguei a 4. Assim, não sei o que é que se passa aqui, mas eu fico com esta dúvida. Podem, não podem? Quem tem essa experiência pode-me ajudar? Não sei se algum de vocês tem. Com essa questão de baixar os jogos do PlayStation 4? Mas podes baixar outra vez, é isso? Outra cópia? Por exemplo, se você comprou o jogo digital, você pode baixar 2 vezes. Uma no PlayStation 4 mas eu não e uma no compro PlayStation jogos 5. digitais. Então, a mídia física também, mas usar o HD externo com o jogo já instalado, não. Tem que instalar novamente. Pois, então deve ter sido qualquer coisa desse género. Bem, mas passemos então ao ponto seguinte, desta vez para o Daniel. O que é que te parece a questão da Sony levar os jogos para o PC? Até que ponto isto é bem visto pelos fãs e até que ponto isto pode ou não prejudicar a PlayStation? Pergunta severa essa, mas antigamente, há pouco tempo atrás, eu tinha uma opinião mais forte quanto a isso, e até escrevia muito a respeito disso no PC Mania. Mas eu acho que, e até conversando com um amigo meu que ele só possui um PC para jogar, eu vejo assim, o que mais me deixa irritado com a Sony a respeito desta questão dos exclusivos é a falta de transparência dela para com os seus fãs. De sentar e dizer, poxa, jogo XYZ vai sair com X tempo para o PC. Eu ficaria mais contente de ter essa honestidade por parte da Sony. E como você sabe, Mário, eu não sou a favor dos grandes nomes do PlayStation, aqueles nomes que fizeram a história do PlayStation sair para o PC. Eu acho que deve ficar algo no console que diga, olha, nosso console ainda tem isso. Nós estamos liberando esses jogos, são jogos de alta qualidade, mas nós ainda reservamos esses para o PlayStation. Porque sem os exclusivos, eu não vejo sentido. Assim, não é que eu não veja sentido, mas eu não me apresso para ter um PS5, por exemplo. É a forma que eu penso hoje. Filipe, relativamente a esta questão, vou-te pedir também a tua opinião, mas vou só acrescentar aqui mais um dado. Não te parece que esta falta de comprometimento oficial com o PC, de aquilo que o Daniel disse, de não se saber o que é que passa, o que é que não passa, de certa forma joga a favor da Sony, uma vez que não há qualquer garantia do lado do PC
que possam os jogos acabar por passar para lá? Sim, com certeza. E eu não me importo muito com isso. Eu acho até uma boa estratégia, no final das contas, para o consumidor, porque assim eles estão conseguindo mais dinheiro e com mais dinheiro eles têm a oportunidade de arriscar mais no desenvolvimento de novos jogos. E são jogos antigos de PlayStation 4, então eu não acredito que vão sair jogos de PlayStation 5 Day One no PC, por exemplo. Eu acho que pelo menos um ano de exclusividade do PlayStation os jogos vão ter. Então acho que não tem problema nenhum. Eu, como já tenho dito na PC Manias, e é assim, isto é meramente uma perspectiva fazendo uma análise da parte económica. Não me parece minimamente que a Sony esteja receptiva a perder aquilo que foi e é a galinha dos ovos de ouro. Basicamente, a PlayStation tirou a Sony da bancarrota, que a Sony esteve efetivamente muito perto da falência, e não me parece que eles estejam dispostos a querer pôr a consola em causa. Nesse sentido, aquilo que me parece é que os jogos nunca passarão antes de estarem esgotados a nível comercial dentro da consola. Claro que isto é uma ideia, não é uma certeza, apenas a Sony saberá o que é que pretende fazer, e o dinheiro fala mais que tudo, não é? Neste aspecto nós não podemos saber. As empresas infelizmente não estão lá para os clientes, estão lá para as receitas. Agora, o que me parece, e agora ia-te pedir esta perspectiva, Daniel, ainda dentro da sequência da mesma pergunta, que os jogos passarem ao fim de 2, 3 anos acaba por ser uma má coisa. Reparem, alguém que esteja, por exemplo, à espera de um Uncharted 5 para o PC, nós ainda nem sequer temos data para ele sair na PlayStation 5. Quando ele sair, ainda teremos que acrescentar provavelmente 2, 3 anos para sair para o PC. Ora, estamos a falar de um período de tempo tremendamente longo que me parece que desincentivará a ideia de que não, os exclusivos Sony vêm para o PC, não comprou a consola. O que é que te parece? Eu concordo. É difícil porque eu analiso as coisas das duas perspectivas. Saindo com muito tempo, eu sou a favor, mas com pouco tempo, 1, 2 anos, e isso eu falo por mim, eu não sei se seria uma boa jogada por parte da Sony. Por exemplo, aqui no Brasil, os preços estão bem proibitivos para nós brasileiros. Óbvio, há pessoas que têm mais condições e conseguem comprar os jogos Day One aqui no Brasil. Mas, por exemplo, a minha realidade hoje, eu espero justamente esse prazo de 1, 2 anos para comprar o jogo, que é quando ele já está com desconto melhor, entra em promoções, ou eu consigo de repente até comprar usado. Que eu também, assim como você, Mário, eu compro físico. Eu posso dizer de certeza que 90% de minha coleção são jogos físicos do console. Então, acho que um período tão curto de 1, 2 anos não vai fazer bem para a Sony. 5, 6, talvez sim. Talvez eu acho que seja uma solução mais ideal. Achas que a Sony vai aguardar 6 anos, Filipe? Ou será dependendo daquilo que o jogo venda? Tipo, se o jogo vender um bocadito mal na consola e não... se calhar vai mais cedo, mas se vender bem e se for um sucesso demorará mais. O que é que te parece? Eu acho que depende do jogo mesmo. Se não fez muito sucesso no PlayStation, não tem por que manter lá, coloca no PC e já era. E a minha opinião é meio contrária de vocês, porque eu acho que a pessoa não vai deixar de comprar um PlayStation 5 porque vai sair no PC, mas eu acho que ela pode até comprar um PlayStation 5 por causa da demora de sair no PC. Por exemplo, a pessoa jogou no PC o Horizon Zero Dawn, adorou o jogo, e agora vai sair a sequência no PlayStation 5. Ele não vai querer esperar anos para jogar a sequência. Ele vai comprar um PlayStation 5. É nisso que eu acredito. Numa outra questão, e é assim, foi a última que eu escrevi ou anotei aqui para debatermos hoje, Game Pass.
Eu não queria abordar isto na perspectiva da Microsoft, porque, como disse, não temos aqui ninguém da Microsoft para debater e estar a apresentar argumentos do outro lado, mas sim na perspectiva de que até que ponto seria comercialmente viável uma situação dessas para a Sony, e também até que ponto, visto que isto não tem a ver com a Microsoft, tem a ver com a indústria, um serviço destes pode ou não ser penalizador para a indústria. Eu vou citar só aqui alguns exemplos que eu fui referindo na PC Manias de vendas de jogos. Estamos a falar de jogos físicos, naturalmente não sabemos as vendas digitais, mas será de esperar que as vendas digitais se tenham mantido o que eram, eventualmente até poderão ter subido do lado da Xbox, sinceramente não sei, mas a verdade é que se subiram, não deveria haver a queixa da parte dos developers, e ela está a existir, portanto alguma coisa realmente está a falhar. E a verdade é que nós, se vocês se lembram, há coisa de uns tempos publicaram-se inclusive artigos em que se comparava as receitas da Microsoft e da Sony e percebia-se que elas não eram tão desfasadas quanto a diferença de consolas. E a conclusão a que se chegava, inclusive é por relatórios de várias empresas, era que o utilizador da Xbox até gastava mais em jogos do que o utilizador da PlayStation. No entanto, olhando para vendas recentes, nós vemos Hades, que esteve no Game Pass, vendeu 93% das vendas físicas na PlayStation, 7% na Xbox. Nier Replicant, 89,11%. Outriders, que também esteve no Game Pass, 83,17%. A Capcom já veio dizer que pondera deixar de suportar a Xbox, dado que as vendas físicas estão muito baixo. Resident Evil Village, segundo os últimos dados, estava em 80-20. Monster Hunter, 76-24. Tales of Arise, 86-14. Life is Strange, 82-18. NBA 2K22, 73-23. Quer dizer, aquilo que nos quer parecer, e notem que estes últimos 3 jogos não estiveram no Game Pass, ou seja, eles se foram prejudicados nas vendas, não tiveram a receita adicional do Game Pass. Isto não poderá estar a criar um hábito nos utilizadores de terem muito jogo, muita coisa, e não quererem comprar porque não precisam, porque tem variedade, porque tem renovação, e isto estar a prejudicar a indústria. E deixe-me só lembrar que a pergunta também era até que ponto a Sony poderia ou não poderia suportar uma coisa destas. Eu já não me lembro quem foi o último que comecei, creio que foi o Daniel. Portanto, Filipe, tu primeiro, por favor. Então, essa é uma questão meio complicada, porque assim, eu sempre utilizei Xbox também, sempre tive PlayStation, Xbox e Nintendo. E eu me lembro que antes de existir o Game Pass já era assim. Os jogos não vendiam quase nada no Xbox e vendiam muito mais no PlayStation. De acordo com o estudo que eu tive aqui a fazer, senão não tinha referido, as vendas andavam sempre 60-40, 65-35, por aí. Mas sim, nunca estas disparidades que estamos a ver agora. Sim. O Game Pass, ele é complicado porque, para mim, ele, apesar de na teoria ser um serviço bom, na prática ele não me agrada muito, porque para mim os jogos que tem lá é tudo porcaria, tudo caça-níquel. Tem o quê? 5 jogos bons. Então, essa estratégia não serviria para a Sony, porque o foco do PlayStation são os grandes AAA, né? É o que faz vender o PlayStation, é toda a propaganda do PlayStation. Então, de jeito nenhum a Sony conseguiria manter um serviço, por exemplo, lançando o Horizon Forbidden West, God of War, tudo no serviço Day One. Isso não seria possível manter a qualidade de jogo de forma alguma. Daniel, e tu, o que é que te parece? O Game Pass pode prejudicar a indústria? Não pode? A Sony poderia? Deixa-me só pôr aqui mais uma nota. É que repara, eu não tenho a mínima dúvida que o Game Pass para a Microsoft
pode ser lucrativo. Repara, de um pagamento de 15 euros, basicamente 10 são para a Microsoft. A questão está que depois os restantes 5 serão para distribuir por toda a gente que está lá dentro. E a minha dúvida e o meu problema é até que ponto isto aguenta a indústria, não é aguenta a Microsoft, porque a Microsoft está a investir para receber o seu, não é? Mário, eu concordo com o Felipe, porque o Game Pass é uma questão bastante complicada. Eu tenho 3 amigos íntimos que têm Xbox, eles não têm o PlayStation, e só compraram, 2 compraram o One S, o One S não, desculpe, o Series S, e um está esperando chegar em estoque o Series X, justamente por causa do Game Pass. Ele disse, cara, eu tenho milhares de jogos e eu posso jogar tudo. Para mim, eu sou como o Felipe, eu não consigo. Primeiro que eu não consigo jogar tanto jogo. Meu horário hoje é muito limitado para jogar. Então eu prezo por qualidade de jogos, não por quantidade. E na indústria eu também não vejo como isso pode dar certo, porque isso vai criando más práticas. Eu digo para as empresas que desenvolvem os jogos, não para a Microsoft em si. Porque você vai ter que, vamos supor que você seja um indie, você vai ter que concorrer por atenção, basicamente, contra um Resident Evil. Não existe. Eu vejo como muito prejudicial. E para uma empresa AAA, você vai ter que rentabilizar de outra forma. Seja por microtransação, por qualquer outra coisa, loot box, o que for, você vai ter que ter o seu dinheiro de volta. Eu vejo que você não vai poder esperar para ter o retorno que o Game Pass exige. E o Game Pass para a Microsoft é engraçado que eu tenho a perspectiva que é como se fosse academias de musculação. Se você vê, a manutenção dos equipamentos é muito cara, mas onde é que eles ganham? Em pessoas que pagam e não frequentam a academia. E eu vejo o Game Pass justamente isso, milhares pagando, sem usufruir um terço do que ele pode oferecer, que ele está oferecendo na verdade. Eu vejo mais ou menos o Game Pass nessa perspectiva e não consigo ver algo de bom saindo dele. Só por comparação, Felipe, relativamente ao PS Now. O PS Now é um formato equivalente, ou tenta ser o mais equivalente possível, mas com uma filosofia completamente diferente, porque basicamente os jogos que lá mete não são jogos recentes e como tal não compete ou não rouba nada das vendas físicas. Claro que se formos pela perspectiva de ter o que jogar, o PS Now também oferece, e até neste momento, a última vez que vi, tinha 700 e tal jogos, portanto até tinha mais oferta que o Game Pass, mas no entanto o facto de serem jogos mais antigos poderá torná-lo menos, não só menos competitivo, porque naturalmente o Game Pass torna-se muito mais atraente comparativamente, mas muito menos arriscado para a Sony, ou não te parece? Sim, com certeza. Eu acho que os públicos são diferentes. O público do Game Pass é diferente do público gamer que gosta de AAA. Então eu acho que a Sony está no caminho certo. Ela coloca um monte de jogo, 700 jogos lá. Quem é um gamer mais casual, alguma coisa assim, vai curtir bastante o que tem ali. E quem não gosta disso, gosta de uma coisa mais avançada, tecnologia de ponta, vai comprar o PlayStation 5 e utilizar os jogos que estão saindo novos. Isso que eu acho que a Microsoft está pecando, porque ela está apostando todas as fichas no Game Pass para todos os públicos. Então eu acho que é meio complicado. Por exemplo, eu fico pensando como a Microsoft está conseguindo pagar o custo de desenvolvimento do Forza Horizon 5, por exemplo, que é um AAA enorme, super bonito e tal. Eu não acho que o Game Pass consegue pagar um jogo desse porte. Eu acho que a Microsoft está colocando dinheiro em si, está perdendo dinheiro. E se vocês pararem para reparar, os serviços de streaming de filmes estão iguais. Não estão mal das pernas também. A Netflix está lutando para conseguir ficar de pé. É mais ou menos a mesma coisa.
É isso. Eu creio que, e pronto, fazendo assim umas contas muito de cabeça, por exemplo, os últimos números que vieram a público, eu não sei se eles se mantêm, visto que isto foram números dados na altura da pandemia e se calhar estariam inflacionados e agora até poderão ter quebrado, mas falou-se em 23 milhões de assinantes. Ora, 23 milhões de assinantes a pagar 15 euros, vamos aceitar que desses 15 euros 10 vão direitinhos para a Microsoft, que não estamos a falar de lucro, estamos a falar de receita, mas 10 vão direitinhos para a Microsoft. Em 23 milhões estamos a falar de 230 milhões que a Microsoft arrecada por cada mês, só com 23 milhões de assinantes. Portanto, tiremos aqui, não sei dizer, mas vamos a tirar por alto, que eu não sei dizer, mas que seja metade para despesas, a Microsoft tira 100 milhões que seja por mês. Ou seja, em cada trimestre a Microsoft consegue pagar os seus exclusivos. Até aí eu não coloco verdadeiramente a questão. O problema não é o pagar os exclusivos, é pagar tudo que está para trás. Uma Bethesda custou 7,3 milhões ou 7,5. Uma Mojang 3,2. Quer dizer, e todas estas equipas, são 20 e tal equipas, vão estar a produzir todas elas jogos. Ou seja, o problema aqui da parte da Microsoft poderá ser menor. Acredito que exista, mas poderá ser menor. Mas aquilo que realmente me preocupa no Game Pass não é a Microsoft. Eu acredito que a Microsoft tenha feito as contas e consiga ver aqui alguma viabilidade económica, e daí o facto de estar a apostar nisto. Não são malucos, não é? Agora, o que me preocupa é o resto da indústria. Porque tu, ao ofereceres jogos a 10 euros, naturalmente que os outros não vão vender. E repara, se a Microsoft tem um arcabouço financeiro que permite desenvolver e receber dinheiro e ir desenvolvendo, eu pergunto-me o que acontece com os outros que necessitam de mandar os seus jogos para o mercado, rentabilizá-los, quer deem lucro, quer deem prejuízo, rentabilizá-los, para ir buscar dinheiro para desenvolver o jogo seguinte, que é o que acontece com a maior parte das empresas, inclusive muitas delas grandes empresas. Qual é a vossa perspectiva nesse aspecto? Acho que foi o Filipe que falou. Daniel? Mário, minha perspectiva é que a conta não fecha para a Microsoft. Assim, tu pode fechar para um jogo, mas para a quantidade de estúdios da Microsoft e elas prometendo oferecer AAA, 24 milhões de assinantes ao preço de 15 dólares que se paga, eu acho que a conta não fecha, que ela está por fora de outras Pelo menos divisões. Com este número de utilizadores não me parece que feche, é verdade. Continua, desculpa. Então, eu não consigo ver como é que ela pode manter isso por muito tempo. Eu não consigo, honestamente. E tu, Filipe, o que é que te parece neste aspecto? É viável ou não é viável? É viável, mas só para a Microsoft? Pode ser até viável para a Microsoft, mas assim, eu não vejo as grandes produtoras lançando jogos Day One no Game Pass. Um Resident Evil, um GTA, uma coisa assim. Então eu acho que a gente não vai chegar nesse ponto de ter um GTA do Day One no Game Pass e no PlayStation custando... Aí em Portugal custa 70 euros, né? 80? Agora até agora era 70, agora com os novos preços vai para os 80. Então, eu acho que isso não vai chegar a acontecer, não. Pois é, que a questão aqui é a rentabilidade imediata. Tu, se venderes 10 milhões de jogos a 70 euros, são logo 700 milhões que te entram, quer dizer, portanto, e entram assim em 2, 3 meses, enquanto que no Game Pass isto demora imenso a chegar lá, não é? E essa é talvez a grande questão. É assim, eu compreendo que são contas muito complicadas e naturalmente que haverá todas as perspectivas. A que eu tenho apresentado na PC Manias é a minha maneira de ver, é uma perspectiva. Sim. Não quer dizer que seja certa, que seja errada. O que me parece é que realmente isto é um tipo de mercado que funciona com muitos utilizadores. Para isso é preciso uma adesão em grande escala.
E o grande problema dessa adesão em grande escala, para mim, é exatamente o matar as outras empresas que não estão no Game Pass, que são obrigadas a ir para o Game Pass e que vão ter que começar a receber as suas receitas em migalhas mensais. Isto vai alterar radicalmente o funcionamento do mercado, caso efetivamente pegue. É a minha perspectiva. Não sei se Só um querem adendo que eu mais alguma gostaria de coisa. fazer. Esse número de utilizadores supostamente pagantes, eu não acho que seja assim, porque muita gente compra por €1, R$ 1 por Partilham 3 meses, contas. partilham conta, ou então faz conta nova no Xbox para poder aproveitar. Por exemplo, se você faz uma conta nova, você paga R$ 1 aqui no Brasil e consegue 3 meses de Game Pass. Então, quando acaba o Game Pass de uma conta, eles abrem outra conta e continuam aproveitando. Então, esses 15 euros aí é meio fake, na minha opinião. Muita Sim, gente não sim, sim, paga sim. isso. É a grande questão neste momento, é quem está a pagar, quantos estão a pagar verdadeiramente. Mário, um acréscimo também. Essa semana, eu não sei qual é a veracidade dessa notícia, mas um dos chefes da Sony, eu não sei se foi o Herman Hust ou o Jim Ryan, eu não estou certo qual dos dois falou, disse que o futuro dos jogos é serem propriedade dos grandes conglomerados, mais ou menos como é o do cinema hoje. Você tem grandes empresas que têm o domínio sobre as obras cinematográficas. E ele está trabalhando para a Sony se firmar nesse mercado. Eu, analisando essa perspectiva dele, eu acho que vai ser o futuro. A Microsoft vai ter ao seu nicho de pessoas que são utilitários usuários do Game Pass. A Sony vai ter seus usuários com AAAs, quem sabe, e assim por diante. Eu achei bem interessante a frase do líder da Sony. Vocês, como utilizadores de PlayStation, é entrega, porque o Game Pass, uma das coisas que necessita para manter os utilizadores cativados é de funcionar um bocadinho como o Netflix, com séries e não filmes. Ou seja, se metes um filme, o filme ao fim de uma hora está visto, as séries não, as séries tens ali, vão gravando aos bocadinhos e de repente prendem-te ali por largos semanas para ver aquilo tudo, vão-te prendendo. O conteúdo episódico era algo que vos agrade? Eu pessoalmente não é algo que me agrade, mas da vossa perspectiva, Eu, Filipe, Daniel, sim. Vai, Felipe, primeiro. olha, eu acho que o jogo pode ser episódico, pode ser um lançamento só. Eu acho que o que tem a ver aí é a qualidade. Se o jogo for bom, ele vai vender de qualquer jeito. Acontece que a Microsoft não lança nenhum jogo bom. Essa é a verdade. Por isso não vai vender episódico, não vai vender, se for um jogo só, não vai vender de jeito nenhum. Naturalmente que se tivéssemos aqui alguém a defender a Xbox, iriam discordar. Não vamos tentar aqui, porque a realidade é que se acabam por ser perspectivas, não é? Mas, Eu estou Daniel, dizendo isso, diz-nos. eu tô dizendo isso como um consumidor também de Xbox. Eu tenho Xbox Series X e eu fico meio decepcionado com a qualidade das coisas que andam saindo para ele. Bem, a Então eu acho realidade... que, Diz, né? desculpa. Não, Acaba. era isso. É que realmente se nós vamos a ver, e estamos neste momento em fins de setembro, ou seja, daqui a 2 meses as consolas estão há um ano no mercado, e se formos a ver o que é que a Microsoft realmente lançou de exclusivos para a sua consola. O que é que temos? O Flight Simulator, que foi lançado primeiro no PC. Que não é jogo. Sim, não é verdadeiramente um jogo. Ao contrário do Euro Truck Simulator que eu mostrei, que é um jogo, existe um modo carreira, tens de progredir, comprar caminhões, gerir uma empresa, Sim. o outro não tem nada. Daniel, queres acrescentar mais alguma coisa? Eu acho assim, meio discordando um pouco do Felipe, eu acho que tem jogos que combinam com o estilo exótico, como o Hitman. Se eu não me engano foi o Hitman 1 ou 2, ele foi lançado como episódios. O Life is Strange também foi lançado como episódios.
E são jogos bem legais. O ritmo é muito bem feito. O Life is Strange eu não cheguei a jogar. Mas eu reconheço que eu, sendo um admirador de jogos, eu não consigo esperar pelo próximo episódio. Tanto que eu comprei o Resident Evil Revelations 2 para PS4, que ele foi lançado como episódio. Eu já comprei ele a versão física, cheia. E é todo completo, com todos os bônus e tudo. Então, eu acho que fica a par da pessoa. Eu acho que tem jogos que combinam, outros que não. Então fica mais por pessoa mesmo. Pronto, é assim, não sei se querem dizer mais alguma coisa, não tenho aqui mais nada preparado para vos perguntar, eventualmente depois poderemos voltar à carga numa outra edição, mas para já não sei se querem dizer mais alguma coisa só para terminar. Filipe, primeiro. Primeiro quem? Sim, tu primeiro. Então, eu não tenho mais nada a acrescentar sobre isso, eu só queria agradecer a oportunidade de participar aqui Está sendo uma honra participar, porque eu sempre acompanho. A honra é minha. Sem vocês isto não existia, não é? Mas vou aproveitar aqui para agradecer. Muito obrigado pelo convite, Mário. De nada, Daniel. E o Daniel parece ter congelado. Minha internet deu. Ainda bem que foi agora no fim. Muita oportunidade de estar aqui falando com você. Estás a congelar, Daniel. O áudio. Alô? Estavas a congelar. Ora, se quiseres repetir. Não, de novo, foi uma honra estar aqui com você, Mário, Felipe. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que esse formato do Direct é muito divertido e dá uma nova perspectiva, porque muitas vezes eu comentando no PC Manias não é a mesma forma que eu me expresso falando. Então, várias coisas, até dialetos aqui do Brasil que não são entendidos em Portugal, eu posso me expressar melhor falando. Escrever não é a mesma coisa. Olhem, eu vou-vos agradecer. Eventualmente poderemos continuar a conversar mais um bocadinho, mas eu neste momento vou dar por terminado o PC Manias Direct. Muito obrigado a todos que estiveram a ver e até uma próxima.